Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos a esta nossa escola bíblica dominical, a este domingo abençoado, domingo 21 de junho de 2020. Estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da escola bíblica na revista das cartas aos Tessalonicenses. Nós estamos na lição de número 9 e eu recomendo a você que ainda não adquiriu a sua Bíblia, olha, vem aqui na igreja, vá lá na tesouraria, adquira a sua revista, apenas R$10 você vai poder comprar a sua Bíblia. Além de você poder ter todos esses temas importantes, você vai poder também acompanhar todos os estudos que ainda virão nesta lição maravilhosa. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo Breve Jesus Voltará. Esse é o título da nossa lição e com esta lição nós queremos completar a lição número 9, porque nós não queremos correr com a lição no domingo passado. Nós queremos ver as particularidades de cada ponto. O texto básico que nós estamos olhando é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, onde nós faremos a leitura agorinha. Eu quero já aqui dar as boas-vindas a todos vocês que já estão entrando e participando aqui do chat. Acorda aqueles que ainda não estão aí, olha, manda uma mensagem para eles, acorda todo mundo, põe todo mundo atento aí para poder participar, manda o seu salve aí, né, presente, eis-me aqui, para que nós possamos identificar que você é um aluno assíduo da nossa escola bíblica dominical. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês o texto de referência de hoje. Então eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, como somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Maravilha! Este é o texto base
da nossa reflexão e nós estaremos daqui a pouquinho entrando, porque nós já fomos à metade, vamos fazer uma breve introdução, rememorando algumas coisas e estaremos dando sequência. O verso-chave, como nós também trabalhamos na semana passada, está no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 11, que diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 11. Muito bom. Os objetivos da lição, conforme nós falamos na semana passada, é procurarmos entender através deste ensinamento como nós poderemos ou como nós deveremos nos comportar frente à iminente vinda do Senhor Jesus. Como nós poderemos agir, tanto no sentido de estarmos preparados para a vinda do Senhor, quanto no sentido de consolarmos uns aos outros, para que juntos possamos suportar todas as dificuldades e obtermos a salvação em Jesus Cristo. Bom, olhando aqui, irmãos, fazendo uma breve introdução ou reflexão acerca do que nós falamos na semana passada, nós trabalhamos sobre o dia do Senhor e falamos que o apóstolo Paulo, ele tinha dito na sua carta aqui, no primeiro verso, de uma forma muito contundente, que ele havia feito um discipulado tão bem feito, tão forte com os irmãos acerca da vinda de Cristo, que ele considerava desnecessário tocar nesse assunto novamente. Muito embora que ele ficara sabendo das dificuldades da igreja, algumas pessoas, mesmo em face o seu ensinamento, estavam tendo dificuldades de permanecer na fé. Por isso, Paulo disse, olha, da minha parte, eu considero que vocês não precisam ser relembrados disso novamente. Mas, pelo fato de que alguns estão tendo dificuldades em crer e permanecer na fé, eu vou relembrar vocês acerca do dia da vinda de Jesus Cristo. E aí, ele vai usar aquelas duas figuras de linguagem que nós trabalhamos bem na semana passada, acerca da vinda de Cristo, para exemplificar a iminência. Ele usou a simbologia da iminência chegada de um ladrão para assaltar uma casa, ou seja, ninguém sabe que dia e nem que hora isso poderá ocorrer. Ele também falou da iminência acerca do nascimento de uma criança, a proximidade de dar à luz, muito embora os sinais eles vão se intensificando, mas nós não sabemos exatamente que hora, que dia e hora a criança vai nascer. Por consequência disso, entra todo um processo ali de preparação e de vigilância para que possamos estar prontos para o dia. Após usar estas duas figuras de linguagem, ele, a partir do verso 4, começa a trabalhar aqui para os irmãos a nossa necessidade de permanecermos vigilantes. Ele diz, olha, mas irmãos, nós não estamos em trevas. Aqueles que não andam nas trevas, aqueles que não andam na prática do pecado, não estão atolando a sua vida na prática do pecado, esses precisam estar acordados, precisam estar atentos de que nós fomos chamados para vivermos com Cristo e ao lado de Cristo, e nós não podemos ser desestimulados da nossa fé, desencorajados da nossa fé. Nós precisamos permanecermos firmes na nossa fé, a fim de que possamos alcançar a salvação em Cristo. E aí ele faz duas comparações aqui, olha, acerca da necessidade de vigilância.
ele compara a uma pessoa que dorme e ele compara a uma pessoa que se embriaga. Uma pessoa que dorme muito, por exemplo, que tem o sono do físico, da reposição da energia, que é um sono natural. Mas existe o sono da preguiça, que é aquele sono onde a pessoa realmente não deveria estar dormindo, não precisa estar dormindo, mas se entrega ao sono como forma de não fazer aquilo que precisa. Então, ele compara o sono como um momento de falta de percepção, um momento em que você não está preparado para enfrentar as situações, as adversidades. Então, ele diz, olha, cuidado para você não dormir o sono da alma, para você não perceber que está errado e aí você não alcançar a salvação. E segundo, a embriaguez. Ele compara a embriaguez como uma segunda possibilidade de perturbação da nossa vida, porque quando uma pessoa está embriagada, ele está fora dos seus sentidos normais, da sua capacidade normal de raciocinar. Ele fica lento, ele fala coisa que não deve, faz coisa que não deve e provavelmente, muito seguramente, depois não lembra de nada do que fez. Então essas duas condições, o sono espiritual e a embriaguez espiritual utilizada pelo apóstolo, são situações que quando afetam o cristão, nós perdemos a noção da nossa fé, perdemos a noção daquilo que esperamos e corremos um perigo espiritual quando estamos dormindo espiritualmente ou quando estamos embriagados espiritualmente. E para isso, o apóstolo Paulo pede no verso 7, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, isso se referindo a uma condição de clareza das coisas, de entendimento das coisas, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Aqui ele vai classificar aqui algumas armaduras espirituais que está até lá na relação de Efésios, né? Revestindo-nos na couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Depois que ele trata essas coisas aqui, a lição ela nos chama ao entendimento acerca da surpreendente vinda de Cristo, de que Cristo virá e ao vir ele abalará todas as estruturas da terra e ele vai trazer para nós aqui esses dados. O apóstolo Paulo traz para nós esses dados. Na lição, nós paramos na semana passada no ponto 3, no número 3, do ponto 1, o dia do Senhor. Quando ele analisa o dia do Senhor, aí no ponto 3 foi onde nós paramos, diz assim, olha, o dia do Senhor ocorrerá quando o mundo declarar que há paz e segurança. Nós não podemos afirmar categoricamente, enfaticamente, quais seriam estas características, quando é que isso se dará? Se isso será em 2022, em 2034, em 2047, nós não podemos afirmar, mas ele coloca aqui como um sinal. Quando as pessoas estiverem falando de paz e de segurança, quando o mundo estiver se sentindo mais seguro em relação à sua forma de viver e à sua conduta, então sobrevirá repentina destruição. A paz e segurança sobrevirá, um dos sinais da vinda de Cristo. No verso de número 3,
ele fala isso, olha, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E esta repentina destruição, a vinda de Cristo irá, como terminamos falando na semana passada, irá abalar toda a estrutura da terra, porque toda a segurança da humanidade que ela tanto preza, que ela tanto luta para estabelecer, simplesmente derreterá tudo. Só para você ter uma ideia comigo aqui, olha, vamos fazer um raciocínio, eu não sei se você acompanha, mas um dos objetivos do plano da humanidade, por exemplo, de encontrar condições de vida em Marte e enviar para lá uma colônia de sobrevivência, um dos objetivos, além de vários outros, é colocar uma célula da humanidade em Marte. Porque se acontecer alguma coisa com a humanidade no globo terrestre, a humanidade poderá se perpetuar por consequência da existência de outra colônia humana em outro planeta. O objetivo do ser humano é se perpetuar. E toda esta corrida de alcance de novos planetas, busca desesperada da humanidade de novos planetas habitáveis que poderiam trazer condições de vida para a raça humana, é na humana interpretação de se perpetuar como raça. Por mais que o ser humano tente fazer isto, ele busca com isso dizer assim, olha gente, agora nós estamos seguros, nós temos uma colônia de habitantes aqui na Terra e temos uma colônia de habitantes em Marte. O sonho, quem sabe, é colocar, vamos imaginar vocês aí, toda uma infraestrutura em Marte e vamos dizer que tenha lá 1 milhão de habitantes em Marte, com cidade, com hospitais, com tudo funcionando em condições de vida e inclusive dali de explorar outros lugares do universo. Aí sim a humanidade vai poder dizer assim, agora nós estamos perpetuando a humanidade. A paz e segurança da humanidade é nesse aspecto. A paz e segurança da humanidade é no aspecto de alcançar os seus objetivos e se firmar como raça, como seres viventes na Terra. E desta forma, buscar se estabelecer no universo. Mas o texto diz, quando o homem disser, ou estiver dizendo, a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Os planos do homem não se perpetuarão. Eu quero que você reflita comigo com a Torre de Babel. Compare a conquista de um novo planeta como a Torre de Babel. Qual era o sonho da humanidade ali naquela época? Qual era o objetivo de Nimrod, que era o grande líder mundial daquela época? O objetivo deles era de uma ostentação da raça humana. O que eles disseram? Nós iremos construir e queremos fazer uma torre tão alta, mas tão alta que toque os céus. Bom, o objetivo deles ali era construir uma torre e cada vez mais alta, e que ela pudesse impressionar pela sua grandeza, pela sua majestade e dizer o tanto que o homem é importante como construtor e como idealista das coisas. O que aconteceu, irmãos? Deus veio e moveu e destruiu todo aquele plano. Primeiro ele confundiu a língua do povo
e ao confundir a língua do povo, eles não conseguiram mais se entender, e aí os seus planos foram falíveis. Eles não conseguiram mais obter a unidade, a força para trabalhar. E com isso, eles se espalharam na terra e não conseguiram perpetuar os seus planos. Em outras palavras, os planos do homem, em comparação aos planos de Deus, são totalmente falíveis. Os projetos humanos estão debaixo de um plano soberano de Deus. Por mais que o homem tente se perpetuar como raça, por mais que o homem tente se evoluir como povos e estabelecer o equilíbrio das coisas, e aí poder até viver para a humanidade e falar assim, de agora em diante, vocês não precisam mais de um Deus. Nós não precisamos mais de orar e buscar uma divindade. Nós não precisamos mais ficar esperando que um ser sobrenatural venha cuidar. Nós aprendemos a cuidar de nós. Nós sabemos cuidar de nós. Nós resolvemos todos os nossos problemas. O ser humano agora, ele é eterno. O ser humano agora, ele é capaz de se autossustentar e perpetuar sem precisar de uma divindade. Esse negócio de religião é uma historinha dos velhos antigos que não sabia fazer nada, aí só tinha que ficar buscando em Deus. É esse voo de raciocínio da humanidade que a vinda de Cristo vai destruir. Eu não sei se você sabe, se você já leu sobre isto, mas existem pessoas que creem no avanço da ciência e pagam caríssimo para que, ao morrerem, seja cortado a sua cabeça e guardado no nitrogênio, guardado ali no recipiente, no nitrogênio, que vai viver ali 200 anos, 500 anos, o tanto que precisar, para que com o avanço da ciência descubram a cura para as enfermidades do homem e futuramente possam implantar essa cabeça, ou que seja num corpo mecânico, ou que seja num outro corpo doado, e a pessoa poder voltar a viver novamente. As pessoas acreditam na ciência, elas esperam pela ciência, elas pagam milhões e milhões pela ciência. E a humanidade, ela não quer simplesmente crer em Deus. Não quer simplesmente entregar a sua vida para Deus, o seu coração para Deus. Existem pessoas que, ao invés de querer um corpo glorificado, como a Bíblia está prometendo, eles querem um corpo mecânico. Ao invés da pessoa ter um corpo eterno, eles preferem uma eternidade aqui na terra, ou ir para a glória. Ao invés de crer nas promessas bíblicas, eles preferem crer nos sonhos humanos. E é esta repentina destruição que Deus trará para a humanidade. A vinda de Jesus Cristo irá derrubar todas as probabilidades de estabilidade humana, da humanidade. Semana passada eu raciocinei com vocês, comparando a história do Egito. No Egito, todas as famílias tiveram luto, porque com a morte dos primogênitos, todas as famílias tinham um primogênito e aí houve choro e sepultamento na terra do Egito. Essa era uma semelhança da vinda de Cristo, porque quando Cristo vier, em todos os lugares haverão pessoas desaparecidas. Em todos os lugares haverão famílias desesperadas, porque sumiram pessoas importantes da sua família. Sumiram as crianças, sumiu o seu esposo, sumiu a esposa, sumiu o seu pai, sumiu sua mãe. E quando procurarem os órgãos de segurança, olha, façam alguma coisa por nós, nos ajude a encontrar
os próprios órgãos de segurança estarão perturbados também, porque haverão muitos dos seus colegas que estarão desaparecidos também. Agora pensa isso numa escala global, universal, no mundo todo. Isso vai jogar por terra toda a estabilidade humana, toda a capacidade do ser humano de crer. E aí, qual desculpa, qual justificativa nós vamos dar para esse rapto, para esse sumiço? Uma vez que estava prescrito na Bíblia, uma vez que existia um povo que pregava isso, que um dia Jesus voltaria e levaria para si muitas pessoas, e que em todo lugar do mundo sumiria pessoas. Qual seria a justificativa? Bom, especulações para isso não falta. E uma das mais, diríamos assim, aceitas, né, ou mais comentadas, é que, eu não sei se você lê muito ou pesquisa muito sobre vários temas, eu procuro fazer isso exatamente para que eu possa estar antenado com as coisas. Mas nunca se viu tanto falar em movimento da ufologia, que são aparições de seres extraterrestres na Terra. Os ufólogos, que são pessoas que se consideram cientistas e estudiosos, que estudam esses fenômenos de contatos extraterrestres com naves espaciais, discos voadores. Antigamente falavam de muito marcianos, né? Mas agora descobriu que não tem nada lá em Marte, então não dá mais para falar marciano. Vamos dizer, os saturnianos virão e vão invadir a Terra. Esta poderá sim ser uma argumentação para enganar a humanidade. Nós fomos invadidos por seres extraterrestres e levaram um povo. Mas por que foi os crentes? É porque eles eram os mais problemáticos que tinha. Eles pediram para nós, nós temos que levar um povo embora. Então leva os crentes, que eles eram os mais enjoados, mais problemáticos, aqueles que não deixam a gente fazer nada. Então, leva esse povo chato embora. Desta forma, a humanidade vai tentar se reorganizar depois do rapto da igreja. Ok, o dia do Senhor destruirá os ímpios subitamente. Eis que sobrevirá repentina destruição, e de uma forma súbita, o dia do Senhor virá de uma forma tão contundente, tão evidente, que não vai dar tempo de se organizar, não vai dar tempo de se preparar para isso. Quando algumas pessoas acordarem, já foi, de tão forte que será. O livro de Joel, no capítulo 2, verso 11, fala sobre o dia do Senhor. No livro de Jeremias, capítulo 30, verso 7, diz que é o tempo de angústia para Jacó. E Sofonias, no capítulo 1, do verso 14 ao 15, fala do dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Sofonias trouxe aqui uma profecia dizendo que o dia da vinda de Cristo será um dia de muita angústia, será um dia de alvoroço e de desolação. Eu não quero que você esteja aqui para ver, porque eu quero que você esteja subindo comigo. Eu também não quero ficar aqui para ver, não, irmãos. Mas eu quero que você imagina comigo como estará o mundo no dia da vinda de Cristo. Como o mundo vai ficar no dia da vinda de Cristo. O tanto de pessoas que vão desaparecer e o caos social que vai ser este mundo. Muito bom. Diante disso, irmãos, nós precisamos gerar algumas expectativas de comportamento cristão para a vinda do Senhor.
Em primeiro lugar, nós precisamos hoje, eu e você, diante da vinda de Cristo, diante do que o mundo está caminhando, a gente pode sim acompanhar os estudos, não tem problema nenhum de você acompanhar os estudos acerca da possível viagem do homem a Marte, não tem problema nenhum você ler sobre ufologia, não tem problema nenhum, até no sentido de você se inteirar do que o mundo está buscando, qual o desespero da humanidade. Não tem problema nenhum de você ler e inteirar sobre a robótica, como o ser humano está avançando na questão de transformarem robôs cada vez mais próximos do ser humano. Já existem robôs que interagem com o ser humano, são tão inteligentes e falam e aprendem. E hoje, com a tecnologia de silicone, eles já estão fazendo face que quase que fica difícil você dizer quem é o de verdade e quem é o de mentira. Colocam assim o rosto da pessoa e coloca o rosto de robô construído através daquela pessoa. É perigoso você errar, dizer, não, esse é o verdadeiro e esse é o falso. E aí você apontar para o ser humano, dizendo que ele é o falso, de tão perfeito que eles estão fazendo. Não tem nada a ver você comparar e acompanhar o avanço da medicina, a descoberta de cura para as enfermidades, não tem problema nenhum, porque isso tudo faz parte de um sistema mundial. Economia, não tem problema nenhum você acompanhar o avanço das bolsas, a queda de bolsa, não tem problema nenhum você acompanhar a questão dos blocos econômicos, como é que eles se organizam, quantos reis se organizam para fechar um bloco econômico e conseguir mais venda de produto. Não tem problema nenhum, porque isso é um caminho sem volta. A evolução da ciência é um caminho sem volta, ela vai avançar. A ciência, a tecnologia vai desenvolver. E nós somos seres humanos, nós vivemos nessa terra, nós precisamos. Há poucos anos atrás não existia essa tecnologia de um telefone que a gente pudesse se conectar e falar e mandar mensagens e ver vídeos e tudo mais. Hoje isso já nos é possível. E não é pecado nenhum você se valer dessas coisas. Agora, você não pode achar que isso é tudo. E que, por consequência do avanço da humanidade, das conquistas, da sabedoria, da inteligência, dos experimentos cada vez mais perigosos. Por exemplo, eu acompanhei muito na Suíça aquela reportagem que deu sobre a partícula de Deus, que é um experimento onde eles fazem um acelerador de partícula e eles fazem, que provocam com que elas colidam, e na colisão daquela, ela pode fazer uma explosão atômica. Aquela partícula, aquele experimento é considerado um experimento perigoso para muitos, mas considerado um avanço da ciência. É considerado, diríamos assim, um controle do ser humano na própria criação das coisas. Não tem problema nenhum você acompanhar isso, mas o que importa é você não perder a sua fé de que o mundo, ele não se salvará por si só. Os problemas do ser humano não se resolverão pelo avanço da humanidade. Sim, por exemplo, há muitos anos atrás, não se falava em cirurgia de crânio. E eu assisti uma reportagem uma vez acerca da cirurgia do crânio.
de 10 que eles operavam, 9 morriam. E foram insistindo, foram continuando, a ponto de, passado muitos anos depois, de 10 que eles operavam, apenas 1 morria, porque foram aprendendo a fazer. E hoje só morre se realmente a enfermidade estiver avançada. É importante esses avanços? Eles são importantes. Nós acreditamos na importância do avanço da ciência e podemos usufruir dele. Mas nós precisamos dizer que existem alguns problemas da humanidade que o nosso avanço não vai resolver. Por exemplo, a eternidade. O ser humano não vai conseguir resolver o problema da eternidade humana. Por mais que nós tentemos ser perpétuos, mas nós não iremos. Então, a esperança não está no ser humano e nem na humanidade. A esperança está em Deus. A esperança está na vinda de Cristo. Então, nós não podemos nos conformar. Olha o que ele disse aqui no verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia do ladrão vos apanhe de surpresa. Os crentes de Tessalônica haviam sido ensinados a esperar no Senhor, aguardando-se ou se resguardando do sistema do mundo. O sistema do mundo que envolve pecado, que envolve criminalidade, que envolve a racionalização das coisas e a negação da existência de um Deus, nós devemos nos guardar dessas coisas. Eu quero que os jovens da minha igreja sejam cientistas, eu quero que os jovens da minha igreja sejam doutores, sejam bem formados, grandes construtores, eu quero que os jovens sejam formados em mecatrônica, eu quero que eles se envolvam com este mundo, aprendam, sejam grandes juristas, filósofos, sejam grandes pensadores. Porém, nós queremos que todos eles submetam a sua sabedoria, a sua existência a um ser, a um Deus criador, que um dia prestará conta com essa humanidade. Não importa o quanto você cresceu, não importa o quanto você é inteligente, não importa o quanto você é rico, um dia Deus virá e abalará as estruturas desta terra. Segunda atitude nossa, seja vigilante e sóbrio. Não se iluda e esteja atento. Jesus Cristo está às portas. E ao observarmos o mapa escatológico de Deus, como as nações estão se organizando, ao observarmos os sinais da vinda de Cristo, fomes, pestes, terremotos, irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho, escândalos, dores, sofrimento, guerras e rumores de guerra, ao compararmos todos esses sinais e colocarmos nos últimos 50 anos, isto tem acontecido de forma assustadora. E é como se fosse uma mãe que está de contração, que antes era de hora em hora, agora já está de 10 em 10 minutos. Contrações muito próximas e dores, e está próximo de dar à luz. Ou seja, estamos próximo da vinda de Cristo, então esteja acordado. Não se iluda com os encantos da vida. Não se iluda com os encantos do mundo. Estar preparado para o conflito. Olha, quando o apóstolo fala que nós devemos colocar a couraça da fé e tomar o capacete da esperança, ele está falando de uma batalha espiritual. Ele está falando assim de a gente não ser vamos dizer assim, um eterno viajante da fé, uma pessoa que só quer ficar de boa na fé. Esteja preparado para a batalha espiritual. O inimigo, ele vai levantar todas as possibilidades
para destruir a sua vida, para destruir o seu lar, para roubar a tua fé e para tirar você do caminho. Esteja pronto para a salvação. Estar pronto para a salvação, que está no capítulo, verso 9, ele diz assim, olha, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te destinou para a salvação, não para a ira, não para a destruição. Então esteja pronto para isto. Tome posse da sua salvação, tome posse da esperança que há em Cristo na sua vida, para que você possa permanecer. E quando Cristo se manifestar, esse dia não será de dor, não será de tristeza, mas esse dia será de um recomeço, um começo na eternidade. O crente está isento da ira de Deus, porque Deus não nos destinou para isto. Ou seja, não é plano de Deus que aquele que crê em Cristo passe pela ira, passe pelo sofrimento. Nesse aspecto, é importante que você esteja preparado para esse momento santo. E no ponto 3, que eu quero analisar com você aqui, ele fala sobre a mutualidade com vistas à parousia de Cristo. No verso 11, quando Cristo diz assim, olha, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Sermos mútuos, ou seja, sermos uns pelos outros, e nos encorajarmos e nos fortalecermos uns aos outros, é uma das nossas atribuições também. Além de vigiarmos, não nos conformarmos com este mundo, com os pecados, além de estarmos preparados para a vinda de Cristo, além de tomar posse da nossa salvação, nós temos também, isso tudo é o cuidado de nós temos também o dever de cuidar uns dos outros, de ajudar aquele que estiver vacilante. Se você perceber alguém que não está muito animado na fé, encoraja, diz, olha, por que você está afastado? O que aconteceu? Aí a pessoa fala assim, eu estou chateado por causa disso, daquilo, outro e tal. Existem pessoas que deixam de ir na igreja, deixam de seguir a Cristo por coisas mínimas, pequenininha. Existem pessoas que param de servir a Cristo, existem pessoas que arriscam a salvação e voltam para o mundo por causa de bobeira, coisas pequenininhas dentro da igreja. E aí, por não encontrar alguém que lhe contraponha, que lhe dê uma palavra de fé, às vezes a pessoa vai e se envolve com o pecado por falta de vigilância. Então, encoraje a pessoa que está do seu lado. Ligue para alguém, converse com ele, procure saber por quê. O que está acontecendo? Porque tem muitas pessoas que põem em risco a salvação por quase nada. E mesmo que seja uma coisa importante, a melhor coisa que tem a fazer é resolver, não fugir. Se você está com um problema com alguém, então chame esse alguém, senta, conversa e resolve esse problema. Se você está com um problema, por exemplo, com o pastor, senta com o pastor e conversa com ele. Senta com ele, ora, pergunta, pede, olha pastor, não sei o que, aquele dia o senhor falou assim, e eu achei que o senhor falou foi para mim e tal. Enfim, a gente precisa, irmãos, tirar do nosso caminho todo entrave. A gente precisa tirar do nosso caminho tudo aquilo que possa colocar em risco a nossa salvação, que possa colocar em risco a nossa fé. Tira tudo isso, não permita. E consolar uns aos outros, a palavra consolo é você levar uma palavra de conforto, é você animar, encorajar o outro. Talvez você tenha pessoas dentro da sua família que estejam precisando disso, e você tenta fazer e você é rejeitado. Então é muito importante que nessas horas a gente faça isso, ó. Você console alguém de outra família, porque geralmente quando você fala para essa pessoa da sua família, talvez ela não vai te respeitar,
talvez ela não vai aceitar a palavra de você como ela aceitaria de outra pessoa. Então seria muito importante que você cuide de alguém e Deus vai levantar alguém para cuidar daquele seu parente, da pessoa da sua família. O importante é consolarmos uns aos outros e nos edificarmos reciprocamente, como também estás fazendo. Olha, a forma que o apóstolo Paulo utilizou para edificar os irmãos de Tessalônica foi através de carta. Através da carta, o apóstolo Paulo ficou sabendo que tinha alguns irmãos fracos na fé, tinha alguns irmãos vacilantes, tinha alguns irmãos duvidosos, duvidando, e tinha alguns que já até tinham ido embora, já não estavam mais frequentando a igreja. Paulo escreveu a carta e mandou para eles. A forma que Paulo encontrou de alcançar o coração dos seus irmãos foi através da carta. Hoje, o que eu estou fazendo aqui através desse vídeo? Nós estamos debaixo de um período de afastamento social, de uma pandemia que afeta toda a humanidade. Na nossa cidade não é diferente. Nós temos responsabilidades sociais que nós estamos lutando para cumprir. E a minha forma que eu encontrei, a forma que nós buscamos para confortar os irmãos, para edificar os irmãos, é através deste ensino, através desse vídeo. Através deste vídeo, a gente leva um ensino responsável, de qualidade, buscando mostrar para vocês que a vinda de Jesus Cristo é iminente. Com pandemia ou sem pandemia, se Cristo vier, nós precisamos estar preparados. Se Cristo voltar, nós precisamos estar animados na fé, fortalecidos no Espírito Santo. Então, através deste vídeo, eu quero, como pastor do Evangelho, encorajar você. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua fé. Se você, por causa desses afastamentos sociais, está sentindo dificuldade com as coisas de Deus, eu quero te exortar na palavra de Deus a não se entregar, a não permitir que este mal venha roubar a tua fé e você perder a sua salvação por causa de uma frieza espiritual. Se porventura você está afastado da igreja porque você ficou magoado, decepcionado, escandalizado, foi injustiçado, eu quero te pedir, Jesus Cristo, Ele tem poder para curar seu coração, curar sua vida, mudar sua história, e Ele quer, quando Ele voltar, te encontrar firme, forte e sóbrio no Senhor. Querido irmão, irmã, eu espero que com esta lição você seja capaz de entender que Jesus Cristo, Ele voltará. Não importa o que estiver acontecendo com esta humanidade. Não importa o que estiver acontecendo com essa humanidade. Jesus Cristo voltará. Ele prometeu. Assim como os profetas viveram no passado, pregando que Jesus um dia viria e nasceria o Messias, e muitos morreram esperando o cumprimento desta profecia, que o Messias iria nascer em Israel. Ele já veio, já nasceu, ele viveu, ele pregou, ele morreu, ele ressuscitou, e quando ele ascendeu aos céus, ele disse: eu estou indo, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar a minha igreja, a mim e a você. E muitos dos nossos pais antepassados morreram esperando o cumprimento desta promessa. E muitos sinais que Cristo falou da sua vinda, eles estão acontecendo de forma assustadora nos tempos em que nós estamos vivendo.
Então, não desfaleça a tua fé, não desanime. Firme o seu coração em Deus, firma a sua fé no Senhor, porque o dia do Senhor virá como ladrão e Ele levará a sua igreja e nós seremos abençoados. Eu quero dizer para vocês que a nossa vinda, a nossa fé na vinda de Jesus Cristo é algo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. E o inimigo vai fazer de tudo para roubar isso de você, para tomar isso de você. Eu te encorajo a não permitir. O texto áureo da nossa lição, do Apocalipse capítulo 3, verso 11, ele diz o quê? Venho sem demora, guarda o que tens, ou conserva o que tem. O que você tem? Você tem a salvação, você tem a fé da salvação em Cristo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, muito embora muitos creem que não é possível perder a salvação, Jesus Cristo não está brincando com esse texto. Ele disse, é possível você perder a tua coroa, a coroa da vida eterna. Então, guarda o que você tem para você não perder. Antes de encerrar, eu quero dar uma olhadinha aqui no chat, novamente, ver como é que está ainda a participação dos irmãos. E quero também dizer a vocês que esta noite, às 19h30, nós estaremos reunindo aqui na igreja, estaremos dirigindo o nosso culto abençoado ao nosso Senhor. Nós já enviamos o link para a inscrição do culto à noite. Eu encorajo você a vir para a igreja com segurança. Aqueles que têm vindo, têm visto como nós estamos atuando. Nós fizemos aqui uma detetização, limpamos o templo, jogamos produto nos bancos, na portaria, na entrada, para receber os irmãos. E queremos que todos possamos participar do culto para a glória de Deus. Eu quero também, irmãos, nesse momento, eu quero fazer uma oração final. E nessa oração final, eu orar pelos nossos governantes. Eu quero orar pelo nosso prefeito municipal, pela nossa secretária de saúde, doutora Adriana. Queremos orar por todos os profissionais de saúde. Aqui na nossa igreja, nós temos vários profissionais de saúde. Nós temos o doutor Fausto e a sua esposa, e nós temos a doutora Lana, e outras pessoas que trabalham, né? Nós temos a irmã Ana Balbina, que trabalha na área de assistência social. Na verdade, ela trabalha fazendo um trabalho de visitação, né, nos lares. Então, nós queremos orar por essas pessoas. Queremos orar pelo nosso município, para que esta pandemia esteja sob controle, que não haja nenhum mal, que o nosso templo, nossos cultos sejam preservados pelo Espírito Santo de Deus, que Ele nos abençoe, nos proteja, que nós possamos nos reunir para glorificar o nome dEle em paz. E nós queremos orar pelos governantes nas esferas estadual e federal. E sobre o aspecto federal, vocês devem acompanhar todas essas polêmicas que têm acontecido entre o Superior Tribunal Federal, também o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que não estão conseguindo se entender. Tem lá seus objetivos, tem lá seus pensamentos, mas nós queremos pedir que Deus, acima de tudo, venha resolver os problemas da nossa nação e venha curar a nossa nação, e nós vivemos em paz até a vinda dEle. Eu quero orar com você, meu Pai, no nome santo de Cristo. Colocamos todos esses pedidos na Tua presença, Pai. Colocamos, meu Pai querido, o governo municipal diante do Senhor, estadual e federal. Te pedimos que a graça do Senhor esteja sobre cada um deles, visitando e trazendo paz, meu Deus, e colocando em ordem todas as coisas.
Nós oramos por nossa igreja, pelos trabalhos aqui, Senhor. Oramos e te pedimos, Pai, pelos agentes da área de saúde no nosso município, aqui da nossa igreja. E pedimos que o Senhor nos ajude a cultuarmos com segurança a Ti aqui no templo, na Tua casa. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Um abraço para você, para sua família. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. E até a noite, presencial aqui na igreja ou através do culto online. Fica com Deus.